Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, Boa tarde, Thiago. estamos iniciando mais um bate-papo, uma semana, né, de produtividade, onde vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft Teams no trabalho remoto. E aí, a ideia é esclarecer algumas dúvidas de vocês que estão assistindo esse nosso bate-papo hoje e também conversar um pouquinho de quais são as dificuldades, como vocês podem usar o Teams para apoiar nesse momento de home office, nesse momento de trabalho remoto e também no novo normal, que tem sido muito falado nesse período. Muita gente tem discutido como será, né, como serão os próximos dias após esse isolamento social, após essa pandemia, mas é importantíssimo pensar que teremos empresas que ficarão 100% remotas e teremos empresas que voltarão a trabalhar de forma presencial. Mas todas elas podem aproveitar de ferramentas como o Teams, de ferramentas como o Office 365 para apoiar no seu dia a dia. Seja trabalhando 100% remoto, seja trabalhando remotamente apenas alguns dias, né, em parte remoto ou parte presencial, ou seja, trabalhando 100% presencial, pois podemos falar que mesmo trabalhando presencialmente no escritório, a gente pode diminuir muito os casos de deslocamento, ter que ir para um outro local e ter que ir para outro prédio para participar de uma reunião ou algum evento. E a ideia do Teams é ajudar nesse tipo de cenário, ok? Apenas fazendo uma breve apresentação, eu sou o Tiago Lima e sou especialista em produtividade e colaboração com o Office 365. Já trabalho com o Office 365 há alguns anos, desde quando ele se chamava ainda BPOS, Bipos, e hoje o, o Teams, né, ele faz parte da suíte de produtividade do Office 365, que se chama agora Microsoft 365. Apenas nivelando o conhecimento, o Microsoft 365 ele é uma plataforma que tem vários produtos agregados a ele, mas um dos principais produtos, uma das principais ferramentas que tem ajudado nesse momento de home office, de pandemia, principalmente no mundo inteiro, tá? O Teams ele tem sido o cargo-chefe nesse cenário, mundialmente falando, porque ele tem quatro características que são muito fortes para o trabalho remoto e também para o nosso trabalho no dia a dia. A primeira é a parte de comunicação, onde podemos, digamos assim, usar o Teams para fazer chat, né? Aquele instant messenger, uma conversa rápida. Então, muita gente conhece o Skype, né? Muita gente também conhece os communicators mais antigos. E aí o Teams ele traz essa característica de comunicação, de você poder fazer e ter uma conversa com alguns usuários, sejam usuários da empresa, sejam usuários fornecedores, clientes, ou até mesmo usuários que tenham contas gratuitas do Skype, aquela conta gratuita do Skype mesmo, que é um Live ID, né? Para quem tem conta, eu tenho conta no Skype, eu acho que desde 2009, 2010. Então, o Teams também se comunica com esse tipo de conta, aquele famoso Hotmail ou a conta Live mesmo, que é um perfil do Skype gratuito. Então, o Teams ele também permite fazer chamadas e conversas no chat com esses usuários externos. Tiago, apenas isso? Não. Você pode fazer também chats em grupos. Então, caso você tenha uma equipe dentro da empresa, um setor específico, você pode ter um chat para conversar diretamente com aquelas pessoas. E aí, isso vai, digamos assim, facilitar a sua comunicação. Podem ser feitas reuniões ou chamadas de áudio e vídeo. É muito comum, tá, nesse período, ou até mesmo antes, a gente usar para se reunir o Microsoft Teams, porque a gente ganha alguns benefícios com isso. Eu vou mostrar na prática como funciona uma reunião, mas o Teams ele permite que você grave a reunião, ele permite que você é, organize esse evento, que você tenha uma pauta de reunião, e caso não seja uma reunião formal, seja um treinamento, você também tem a capacidade é, de gravar esse treinamento e publicar posteriormente em um canal de treinamentos e vídeos que a plataforma traz, tá? Então, é muito legal esse formato
que nós temos dentro do Teams na vertente de comunicação, mas que não é só isso. Nós temos também a vertente de colaboração, que nos permite, digamos assim, trabalhar na prática com documentos, arquivos, planilhas, PDFs, aplicativos e outras coisas dentro de uma equipe formada, né? Então, a gente pode construir equipes que podem ser equipes de projetos ou equipes também do seu setor. Então, pode ter uma equipe lá do financeiro, pode ter uma equipe do comercial, pode ter uma equipe do marketing ou de estratégias. Você pode ter várias equipes aqui na plataforma, porém, também recomendamos que vocês criem equipes para projetos. Tá? Se a gente levar um pouquinho para o lado educacional, você pode criar equipes por turmas, e aí essas equipes podem ajudar também na segmentação das aulas, das turmas e outros fatores nesse cenário. Além da parte de colaboração, como eu falei, nós temos a possibilidade de personalizar esse ambiente. Muita gente gosta dessa característica porque ele consegue criar um ecossistema de trabalho para o usuário. Então, mesmo que você esteja usando somente aplicativos Microsoft, ele consegue integrar todos esses aplicativos em uma única plataforma, em um único cockpit, que digamos assim, o cockpit, né, a área de trabalho do usuário na prática. Ou, caso você tenha aplicações que não são Microsoft, ele também é muito democrático com relação a esses tipos de aplicativo, pois é possível integrar aplicativos de terceiros dentro da plataforma. E aí o céu é o limite, realmente. Você não precisa se preocupar caso o seu sistema interno não seja da Microsoft, caso a sua aplicação, caso você tenha algum sisteminha de controle de ponto, algum sistema de RP, algum sistema financeiro que é trabalhado dentro da sua empresa, ele pode ser integrado nessa plataforma e você pode usar ele através do Teams, e aí você tem uma área de trabalho totalmente integrada, né? Uma única área de trabalho. Por último, mas não menos importante, nós temos a vertente de segurança. Então, nós não podemos esquecer nesse período, tanto atualmente como posteriormente, das relações de segurança que essa plataforma tem que ter. Ela consegue nos garantir, tá, que você está usando um ambiente totalmente em conformidade, onde os seus dados estão seguros, porém também nós temos responsabilidades. Um mito que muita gente tem é achar que a responsabilidade desses dados pertencem à Microsoft. Nesse caso, não. Você é responsável pelos dados que você armazena e com quem você compartilha, mas o perímetro de segurança que essa plataforma garante, ela consegue garantir que você não tenha uma senha quebrada, que você tenha um duplo fator de segurança também no seu acesso. Então, imagine que eu, Tiago, quando vou acessar o meu usuário, eu consigo, digamos assim, ter um duplo fator de autenticação antes de logar. Eu recebo um SMS ou recebo também um token no aplicativo ou até mesmo uma chamada telefônica para confirmar que sou eu mesmo que estou logando na plataforma. Então, não quer dizer que você não tem nenhuma responsabilidade. O usuário ele tem responsabilidade sim com quem ele compartilha os dados, mas a segurança da plataforma ela é garantida nesse perímetro de acesso, digamos assim. E por último, nós temos a questão de onde essa plataforma está disponível, quais são as possibilidades de acesso. A primeira delas é que você pode acessar o Teams através de algum aplicativo instalado, tanto no Windows, no Mac ou no Linux. Tá? Existe aplicativo para as três plataformas, mas você pode também acessar através de um smartphone, seja com Android ou iOS. Existe também aplicativo para smartphones. Então, tem instituições educacionais que conseguiram entregar, tá, o conteúdo, as aulas para os alunos através do Teams, e a gente sabe que tem alunos que não têm nem computador. E aí, alguns que têm apenas um smartphone conseguiram acessar
as aulas através desse smartphone, desse telefone, tá? Caso também a pessoa não tenha capacidade de instalar algum aplicativo em seu computador, nós temos também a possibilidade de usar através do navegador. Então, através do site teams.microsoft.com, você pode logar, né, colocar o seu login e senha, caso você já tenha uma conta do Teams, e acessar a plataforma com uma experiência completa, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu estou aqui com o usuário chamado Alex logado no navegador. Esse usuário, ele tem uma conta no Office 365 e ele, dentro dos aplicativos que ele tem direito, o Teams é um dele. Eu poderia acessar através do endereço diretamente, teams.microsoft.com, mas também é possível acessar através do endereço portal.office.com, colocar o seu login e senha e clicar no botão do Teams. Dentro do Teams, que está aberto aqui em outra janela, nós conseguimos ter uma experiência completa, assim como nos aplicativos. Tá? Através do navegador, eu estou com a conta do Alex, que vai nos ajudar nessa demonstração. O primeiro dos botões que eu costumo usar é a opção de atividade. Esse menu de atividade, pessoal, ele nos traz um relatório, digamos assim, tá? Os dados das últimas ações que o meu usuário passou. Então, a Megan respondeu uma mensagem minha, a Megan também curtiu uma outra mensagem minha aqui no chat, ela me adicionou a uma equipe chamada Contoso TI, e aí eu consigo visualizar todo o histórico de atividades da minha conta. Como ela curtiu uma mensagem minha aqui, eu poderia muito bem ir lá e responder a ela. Porém, não vou fazer dessa forma. Eu vou clicar no menu chat e posso falar diretamente com a usuária. Tá? Eu tenho aqui um chat em grupo chamado TI, onde eu tenho a Megan e o Alan, onde conseguimos ver aqui o grupo de usuários que estão usando esse chat. Caso eu precisasse falar com algum usuário diretamente, tá? E ele não está aqui nos meus contatos recentes, eu poderia pesquisar aqui na barrinha de pesquisa, ou clicar nesse botãozinho aqui, ó, de novo chat, e ele vai me perguntar: você quer conversar com quem? Tá? Se for uma pessoa de dentro da empresa, é só colocar o e-mail dela completo. Então, Megan, perdão, é só colocar o primeiro nome dela, o nome completo dela. Veja que eu nem precisei terminar, já aparece o e-mail da usuária. Tá? Então, olá, Megan. Porém, se fosse uma pessoa de fora da empresa, nós precisaríamos colocar o e-mail completo. Então, digamos que eu quisesse falar com o Tiago da HSBS, eu precisaria colocar o e-mail dele completo e clicar na opção pesquisar externamente. Dessa forma, eu consigo falar com uma pessoa que é de fora da empresa, sem precisar, digamos assim, ter que incluir ela na sua equipe. Você consegue falar diretamente pelo chat com o usuário externo. E como eu falei para vocês, agora também é possível falar com usuários que tenham contas do Skype gratuito. Então, um usuário que tem aquela conta do Skype, eu não falo Skype for Business, eu estou falando o Skype gratuito mesmo. E aí é possível falar com esses usuários do Skype através do Teams, apenas pesquisando o e-mail dele aqui em cima. Mas vamos ao que interessa, eu quero falar com a Megan, acabei de mandar uma mensagem para ela. Ela recebe no chat dela uma notificação e ela pode responder a minha mensagem. Recebemos a resposta, a gente pode curtir a mensagem dela, tá? Posso ter algumas reações sobre essa mensagem, traduzir caso ela esteja em outra língua, compartilhar com o Outlook, marcar como não lida caso eu queira visualizar depois, tá? Mas não é o caso, eu simplesmente curti a mensagem dela. Em uma conversa normal que um chat traz, nós podemos formatar a mensagem de uma maneira diferente, para deixar a mensagem em itálico, negrito, sublinhar, grifar, fazer uma citação, colocar um link dentro de um chat. Mas uma coisa que eu costumo usar normalmente é usar os tipos de entrega, onde eu consigo definir que aquela mensagem é importante ou urgente. Basta clicar no sinal de exclamação aqui, em opções de entrega, e aí eu posso marcar a mensagem como importante,
pode me ajudar? Ou eu posso marcar a mensagem como urgente. E aí, a diferença entre elas é que uma mensagem importante ele apenas tem uma sinalização maior, mas uma mensagem urgente ele fica notificando o usuário durante 20 minutos a cada 2 minutos até que o usuário leia a mensagem. Então, é muito importante usar essa mensagem urgente apenas quando realmente for urgente. Se for uma mensagem apenas importante, use a opção de mensagem importante. Mas não é apenas de chat que o Teams é feito, né? Ele também pode ser usado para compartilhar arquivos. Eu posso marcar aqui no sinalzinho de anexar, eu posso marcar a opção de anexar um arquivo do meu OneDrive ou um arquivo do meu computador. Eu vou escolher um arquivo do meu OneDrive, pois uma das recomendações é não estar salvando arquivos localmente. É sempre salvar arquivos no seu computador. É sempre salvar arquivos no OneDrive, porque eles estarão acessíveis para você de qualquer lugar. É como se fosse um pendrive na nuvem, um HD externo na nuvem. E aí, se esses arquivos estiverem no OneDrive, independente do computador que você estiver usando, se seu computador quebrar, você pode estar acessando esses arquivos e até mesmo enviar esses arquivos quando necessário. Digamos que eu preciso mandar um arquivo aqui, chamar esse arquivo aqui Contoso Permissions. Vou clicar em compartilhar. Na verdade não, vou mandar essa planilha que é melhor o exemplo para a gente. Timesheet Alex. Clique em compartilhar. E aí, posso escrever uma mensagem ou não, simplesmente clico em enviar. Ao fazer isso, a Megan, que está em outra janela aqui, recebe essa mensagem da mesma maneira. E caso ela queira editar ou visualizar essa planilha, ela não precisa fazer nada, ela não precisa baixar. Ela até pode fazer isso caso ela queira, mas se ela der um clique sobre esse anexo, sobre esse arquivo, ela já abre no modo de edição, tá? Inicialmente de visualização, mas caso ela necessite editar, ela pode editar esse arquivo diretamente na plataforma. Veja que eu estou usando o navegador aqui e eu não preciso, digamos assim, eu não preciso ter o pacote Office na minha máquina para realizar essa atividade. Caso eu não tenha o Excel na minha máquina, mesmo assim eu poderei usar o navegador com o Teams ou o aplicativo do Teams instalado em minha máquina, e eu poderei usar o editor de planilhas da Microsoft, que é o Excel, de forma online. Tá? Então, escrever aqui teste, tá? E aqui esse salvamento ele é feito de forma automática, eu não preciso salvar, não tem a opção salvar, apenas salvar como. E caso eu queira salvar uma cópia, logicamente, em salvar como eu consigo baixar uma cópia ou salvar em outro local. Tá? Mas eu não preciso salvar esse arquivo, pois automaticamente ele vai salvando as modificações que forem feitas. Na outra janela, com a conta do Alex, se nós abrirmos aquela planilha, nós veremos em tempo real a modificação que a Megan fez. Então, já vai dar para ver aqui, ó, que ela acabou de escrever teste as. E caso eu continue aqui editando essa planilha, eu verei que temos duas células editando simultaneamente essa planilha. Ele vai carregar aqui para a gente. Pronto, apareceu. Normalmente, simulação ao vivo sempre demora mais um pouquinho. Mas, como vocês podem ver, nessa planilha aqui, ó, sem fazer nada, cada um em sua casa, digamos assim, cada um no escritório e outro em home office, os dois usuários ou mais podem editar simultaneamente o mesmo documento em uma mesma planilha. Tá? A Megan e o Alex, que está aqui na célula verde, certo? Não existe a opção de salvar, pois o salvamento já é feito de forma automática. E caso a edição tenha sido finalizada, tá? Eu posso até fazer fórmulas aqui também, caso alguém esteja com dúvida. Então, soma-se, tá? Vou selecionar uma área e vou fechar para trazer o resultado.
Então, se a gente editar aqui, qualquer coisa, a gente tem uma fórmula já formada, e aí eu posso simplesmente fechar, pois o salvamento é feito automaticamente. Esse arquivo ele está visível aqui para a gente, mas caso esse chat comece a subir, né, caso a gente vá conversando aqui e o chat sumiu, digamos assim, eu consigo visualizar o arquivo aqui na aba Arquivos. Nós temos essa visão dos últimos arquivos que foram compartilhados entre esses usuários. Em organizações maiores, a gente tem uma opção chamada organização, que pode nos ajudar no cenário de entender o organograma da empresa. Tá? Isso pode ser cadastrado na ferramenta e vocês podem ter uma consulta, digamos assim, do que está sendo feito na plataforma. Tá certo? Então, pessoal, continuando, aqui nós temos a parte de organização que pode nos ajudar nesse tipo de cenário. Então, exemplo, quem é o gerente da Megan, quem é o diretor da Megan. No caso aqui, nós conseguimos ver que a diretora dela é a Miriam, que está abaixo da presidência da Paty Fernandes. E aí que faz parte da mesma equipe da Lene, que faz parte da mesma equipe que a Adele. E aí nós podemos mandar mensagens para esses usuários, mandar e-mails, visualizar o organograma, fazer uma chamada de vídeo ou fazer uma chamada de áudio apenas colocando o mouse em cima. Eu gosto muito dessa experiência, pois é muito fácil de se utilizar, apenas colocando o mouse sobre o cartão de contato do usuário, né? É muito intuitivo essa utilização. Mas voltando lá para o chat com a Megan, tá? Continuando, eu compartilhei o arquivo com ela, mas imagine que não deu tempo da gente tratar o que nós precisávamos pelo chat, e aí a gente quer combinar uma reunião, mas não podemos fazer agora. Tá? Caso eu quisesse me reunir com ela, poderia apenas clicar aqui em chamada de áudio ou chamada de vídeo, mas o que eu preciso, na verdade, é de mais tempo. Então, a gente tem uma opçãozinha aqui chamada Agendar Reunião, que nos permite agendar uma reunião diretamente com a Megan. Tá? Basta colocar o assunto, a pauta da reunião, vou colocar aqui teste reunião. Automaticamente a pessoa no qual eu estava fazendo o chat já vem para o campo de participantes e eu posso também convidar outros membros. Então, Lídia, Miriam, Tiago, se eu quiser convidar alguém de fora da empresa, é possível também, é só colocar o e-mail completo. Tá? Então, coloca o e-mail completo e aí ele vai nos permitir, tá, convidar essa pessoa aqui, ó, Tiago HSBS, para fazer parte dessa reunião. Então, ela vai receber por e-mail esse convite para ingressar na reunião. Aqui nós definimos o horário, a recorrência, entre outras coisas, até mesmo os detalhes, uma pauta da reunião, por exemplo, que eu posso incluir nesse evento. Tá? Antigamente não era permitido convidar grupos. Agora, no último mês de maio, a Microsoft já permitiu convidar grupos para uma reunião. No caso, eu queira convidar o grupo é, Employees, All Employees, todos os funcionários, né? Numa reunião só, eu posso diretamente em uma reunião do Teams fazer esse convite, tá? E enviar para todos os funcionários da empresa ou um grupo específico. Vou clicar em enviar e nós dessa forma, marcamos uma reunião diretamente com a Megan e com as outras pessoas que eu queria agendar. Ok? Só isso? Não. Aqui embaixo ainda temos a opção de mandar GIFs, figurinhas e emotions. Tá? Eu gosto muito desses modelos, pois você pode deixar um pouquinho o ambiente um pouco menos informal, né? Passar um pouco de humor em algumas mensagens. Então, dá para usar essas figurinhas conforme você queira, escrever um textinho simples, tá? E mandar as figurinhas para o usuário no qual você está falando, ok? Saindo da parte de chat, onde nós temos uma comunicação mais direta, tá? Eu digo que o Instant Message, né, o chat, ele é para uma comunicação instantânea. Se você quiser
conversar com a equipe, tratar sobre projetos, o local onde você deve usar é a parte de equipes. E como eu falei, as equipes podem ser constituídas por equipes operacionais, equipes de setores ou até mesmo projetos em si. Então, eu tenho aqui uma equipe de um projeto chamado Mark 8 Project Team. Não tem problema, essa equipe pode ter pessoas do setor de marketing, pode ter pessoas do setor de desenvolvimento, pode ter pessoas do setor de designer, pode ter pessoas de TI, podem ter vários públicos aqui nessa área. E você vai conversar apenas o tema no qual aquele projeto está sendo tratado. Porém, nós podemos ter equipes apenas para o setor de TI. Então, Contoso IT, Contoso TI, é uma equipe que tem um canal geral, que é o canal padrão, e um canal de dev, apenas para o setor de TI da empresa. Para criar uma equipe, basta clicar aqui na opção de criar uma equipe ou ingressar em uma existente. Tá? Vai aparecer para vocês as equipes públicas que estão permitidas você entrar sem necessário um convite prévio. Tá? Caso você queira ingressar numa equipe que é privada, mas ela necessita um convite ou um código, basta pegar esse código com o membro, colocar aqui e ingressar na equipe. Eu posso mostrar para vocês como funciona. Mas se alguém convidar você para ingressar em uma equipe, é muito mais fácil, porque você já visualizará a equipe aqui ao lado, sem necessidade de colocar um código para ingressar. No exemplo, eu vou mostrar como criar uma equipe aqui, é muito simples, tá? Mas isso vai depender da sua empresa. Tem empresa que permite que todos os usuários criem equipes e criem times. Porém, tem empresas que, para não desorganizar esse cenário, para a gente não ter um ambiente, sei lá, com 1000 equipes, numa empresa com 100 funcionários, com 200 funcionários, essa capacidade ela é retirada de alguns usuários, ou da maioria dos usuários. E apenas alguns gestores e usuários chaves podem criar equipes para organizar esse ambiente, digamos assim. Tá? Caso você tenha dúvida, nós da HSBS podemos ajudar em como configurar, em como implementar esse tipo de restrição ou configuração, tá? Para deixar o ambiente um pouco mais tranquilo de se trabalhar sem desorganizações, ok? Aqui nós podemos criar uma equipe do zero ou a partir de um grupo existente. Vou escolher uma equipe do zero e ele pergunta se é uma equipe privada ou público. Quero uma equipe privada e vou chamar de teste bate-papo. Ele está trabalhando nisso para criar a equipe e aí ele me pergunta quem são os membros. Eu direi que os membros são a Miriam, o Alan e a Megan. Clique em adicionar. Ele me pergunta quais permissões essas pessoas terão. Eu posso dizer que a Miriam, por ser diretora, ela será proprietária, mas o Alan, que é da TI, e a Megan, que é gerente de marketing, será apenas membro. Tá? Clique em fechar e a equipe está formada. A Megan, ela recebeu uma notificação dizendo que foi convidada para ingressar em uma equipe. Dá uma olhadinha em como isso acontece. Aqui em cima, nós podemos ver no menu atividade que o Alex adicionou você a teste e bate-papo, que foi o nome da equipe que a gente criou, tá? Lá em equipes nós podemos ver também que ela agora consegue visualizar a equipe teste e bate-papo e aí interagir com essa equipe. Mas nesse momento eu vou usar uma equipe já existente, tá? Veja que o padrão, quando criamos uma equipe, ele já cria o canal geral, mas nós podemos criar outros canais aqui nos três pontinhos e clicando na opção adicionar canal. Tá? É bem interessante para você segmentar tanto as postagens quanto os arquivos que você vai usar em cada canal. Então imagina que eu tenho aqui um canal dentro de um projeto específico que vai tratar apenas assuntos de engenharia, mas também eu tenho um canal que vai tratar apenas assuntos, digamos assim, de comunicação, assuntos de divulgação da ferramenta. Tá? É muito importante vocês terem essa segmentação também dentro de uma equipe. Tá? Mas nesse momento eu vou mostrar aqui
uma equipe chamada Pesquisa, na verdade não, Relatórios Mensais, é bem legal essa equipe, tá? Aqui com a usuária da Megan, em Relatórios Mensais, nós podemos visualizar as solicitações. Veja que a Miriam, ela postou uma mensagem importante pedindo para que os gerentes regionais atualizassem os seus relatórios, tá? A Megan pode curtir essa mensagem. O Alex respondeu dizendo que faremos até o final do dia, tá? Isso foi no dia 29, tá? Mas é apenas um exemplo. E aí digamos que a Megan também é uma gerente e vai fazer essa atividade. Nós podemos usar o símbolo de arroba para mencionar alguém, tá? A gente pode mencionar a Miriam, mas eu vou mencionar aqui no caso o Alex. Então eu vou dizer, Alex, você já concluiu? E lá na outra tela nós podemos ver as notificações que ele recebe, que aqui ele é sinalizado também. Tá? Veja que as equipes mostram algumas notificações com relação a mensagens importantes. Tá? Aqui em Retail, vejamos que temos uma mensagem importante aqui. Tá? Podemos até ver mensagem que todo mundo foi mencionado, o Alex foi mencionado aqui, e uma mensagem importante. Mas aqui em relatórios mensais temos uma mensagem em que o Alex também foi mencionado, tá? A ação de mencionar, ela nos permite que o usuário receba uma notificação. Então, recomendo muito usar esse tipo de atividade, tá? E aí o Alex pode simplesmente curtir essa mensagem. Mas digamos que a atividade dele é atualizar o relatório. Vamos lá, atualizar o relatório que a Miriam pediu. Aqui na equipe eu tenho uma aba chamada Arquivos, que serve para armazenar arquivos da empresa ou arquivos da equipe em si. Então eu tenho, como o nome já diz, relatórios mensais, tá? Vários relatórios de cada país no caso. Então digamos que eu vou atualizar os relatórios da Índia, tá? A última atualização foi no dia 28, e aí apenas clicando sobre essa planilha, eu consigo editar a planilha e atualizar a pedido da Miriam, tá? Que foi a solicitação dela. Usando o próprio Excel Online, eu vou usar os atalhos aqui, Ctrl Shift e setinha para o lado para selecionar a linha inteira da tabela. E um Ctrl C, Ctrl V, colei. Vamos dizer que eu preciso apenas atualizar uma linha aqui, smartphones. Vou criar uma fórmula básica apenas para vocês entenderem algumas atividades que podemos fazer aqui, tá? E aí vou escolher uma soma dessa coluna específica, tá? Total. Pronto. Vou marcando aqui e aí finalizei. Não preciso fazer nada. Posso ir diretamente lá em postagens e dizer para Miriam que o meu relatório foi concluído. Mas uma forma muito mais usual e mais fácil de fazer isso é no próprio arquivo eu marcar a usuária. Veja que o arquivo da Índia ele subiu porque a nossa lista está por modificação, tá? Eu fiz uma, um filtro por modificação e aí lá em cima eu posso mencionar o usuário que me solicitou isso no menu conversa. E aí eu digo a ele o seguinte, @Miriam, dou um enter, um backspace para ficar apenas o primeiro nome, feito. Como eu não estou logado com a Miriam, eu vou fazer isso também com a Megan. Então, @Megan. Esse exemplo, estou usando só. Eu estou logado com a Megan e com o Alex. Então, Megan, feito. Veja que lá na outra tela, o Alex mencionou você, que no caso a Megan, em algum local. E aí aparece para a gente ó, que o Alex mandou uma mensagem dizendo Megan, feito. E é exatamente para aquele arquivo em que ele acabou de fazer a atualização, que foi a planilha com o relatório de vendas da Índia, tá? Então, é muito intuitivo e muito fácil de trabalhar dessa forma. Uma vantagem também é que esses arquivos, eles podem ser os arquivos que estão em seu computador, que podem ser carregados aqui na aba arquivos. Então, tem um botãozinho aqui carregar, e aí cada equipe, cada canal tem a sua área de arquivos,
E aí você pode restringir e segmentar esses arquivos, mas também você pode criar arquivos novos. Então, arquivos novos do Word, Excel, PowerPoint, formulários, caderno de anotações, ou até mesmo pastas para organizar melhor esse ambiente. Caso você queira dar mais foco a algum desses arquivos, algum relatório, alguma apresentação, algum PDF, nós temos uma opção aqui, ó, nos 3 pontinhos, que se chama transformar em guia. Quando fazemos isso, esse relatório vira uma guia da equipe. E aí eu posso focar melhor, digamos assim, toda a minha equipe vai poder visualizar de uma forma mais completa, né, essa planilha. Voltando lá para a tela com o Alex, eu vou fechar a planilha, pois eu já usei o que eu precisava. E aí na aba conversas, mais uma vez, nós poderemos ver que a Megan aqui, na verdade não na aba conversas, mas podemos ver que a Megan ela criou uma nova aba com o relatório da Índia, que facilita um pouquinho mais a visualização. Mas essa não é a única coisa que a gente pode adicionar nessa aba. Clicando nesse sinalzinho de mais aqui, ó, eu posso integrar, tá, outros aplicativos à minha plataforma. Sejam aplicativos da Microsoft, como eu citei, mas podem ser aplicativos também de outras plataformas. Então, caso eu queira adicionar um PDF, um Excel, um formulário, um painel do Power BI, um PowerPoint, um site específico, eu posso escolher essas primeiras opções, até um vídeo, um arquivo do Vision, um fluxograma do Vision, um documento do Word, posso colocar aqui apenas escolhendo e selecionando o arquivo. Mas se eu tiver um site específico, eu posso escolher a opção site. Eu vou escolher a opção Wiki, eu vou chamar de Wikipédia como exemplo, tá? E vou buscar o site do Wikipédia. Esse site, pessoal, pode ser qualquer site. Imagino que é o seu RP, é o seu sistema digamos assim, é o seu sistema de financeiro, que é web, por exemplo. Você pode pegar o URL desse site e colocar aqui como uma nova aba de uma equipe. E fazendo isso, como eu vou fazer agora, nós teremos incorporado ao seu Teams um site, tá? Que pode ser um site interno da sua intranet, mas pode ser também um site específico. Então, nós podemos navegar através desse site, fazer login nesse site de forma bem intuitiva. Tiago, esse enquadramento está muito ruim, não gostei. Não tem problema. Só escolher aqui a opção de expandir guia e você poderá aumentar um pouquinho o enquadramento. Pode também voltar. E lá na aba postagens, nós temos a guia que eu acabei de adicionar. Não é somente sites, vocês podem adicionar outros aplicativos de terceiros, como eu falei. Então, podemos adicionar outras aplicações de formulários, aplicações relacionadas a sistema de telecomunicação, sistema de relatórios, Power BIs, né, ClickView, ferramentas de controle de tarefas, de atividades ou projetos. Existem várias ferramentas de terceiros que podem ser integradas, tá? Mas caso ela não esteja aqui aparecendo para você, é possível também desenvolver essa integração. Nós da HSBS também conseguimos apoiar vocês nesse tipo de atividade, tá? De desenvolvimento de aplicativo, de mini aplicações, tá? Que podem ajudar no dia a dia ou até mesmo integrar aplicações existentes, ok? Na equipe eu tenho também uma outra ação que pode ser feita tanto dentro da equipe, mas que pode ser realizada também lá no calendário, tá? Na equipe inicialmente, caso você queira fazer uma reunião rápida com o pessoal, a equipe de relatórios mensais, eu tenho um botãozinho aqui chamado Reunir Agora. Isso vai nos permitir, tá, iniciar uma reunião com todo o público. Então aqui, ó, clicando em Reunir Agora, eu posso habilitar ou não minha câmera, posso mudar a câmera caso eu tenha mais de uma, ou posso colocá-la no meu calendário. Não preciso disso porque eu quero fazer uma reunião agora. Ele pergunta o assunto, também não vou colocar, simplesmente reunir agora. Então aquele brainstorm, aquela reunião rápida que você gostaria de fazer com a equipe, pode ser iniciada
em poucos cliques. Tá? Eu vou abrir aqui minha câmera, tá? E vou convidar a Megan. Lembra da Megan? Faz parte da equipe. Só clicar aqui, ó, e chamar ou pedir para ingressar. Mas a Megan, ela consegue ver que uma reunião foi iniciada. Como que ela vê isso? Tá? Lá no canal mensal, veja que tem um videozinho aqui, ó. Isso significa que tem uma reunião rolando lá na equipe em que ela faz parte. E aí, se ela voltar para a página principal da equipe, a reunião está sendo executada, digamos assim. Clicando aqui em ingressar, eu consigo ver que ela consegue ingressar na prática nessa equipe, tá certo? Bem simples, bem fácil, e a gente tem a capacidade de permitir essa reunião. Ele está pedindo permissão porque eu estou usando já o microfone, eu estou usando a câmera, por isso eu vou ingressar com ela no mudo, mas nós temos essa capacidade de conversar a Megan juntamente com o Alex diretamente nessa reunião. O que eu quero mostrar para vocês, além de uma reunião como essa, isso pode ser usado muito no ambiente educacional ou também não, tá? É a capacidade de levantar a mão em uma reunião. Então, por exemplo, eu estou aqui com o usuário Alex e a Megan quer interromper. O que ela poderia fazer? Ela pode abrir o microfone e falar, mas ela pode também clicar nesse ícone que tem uma mãozinha aqui, ó, tá? Eu vou na outra tela clicar para vocês verem o que acontece, tá? Aparece, tá, para o Alex uma notificação, tá? Ela vai abaixar a mão e vou fazer de novo só para vocês entenderem. Mas aparece para o Alex, tá, um sinal de que alguém levantou a mão, que no caso é a Megan, tá? E aparece aqui, ó, Megan Bauer levantou a mão. E aí ele consegue, digamos assim, dar a oportunidade para que ela possa falar. E aí ela pode falar e ao final ela mesma pode clicar na mãozinha para abaixar ou o apresentador pode vir aqui e clicar em abaixar a mão. Fazendo isso, a usuária abaixa a mão, tá? E aí outra pessoa, caso queira falar também, pode fazer a mesma ação, tá? Além disso, a Megan vai sair da reunião agora, só para vocês verem outro exemplo. A gente consegue ter também a lista de chamada desses participantes. Eu tenho aqui um botãozinho chamado baixar a lista de presença, onde ele baixa no Excel para a gente, ó, de forma bem fácil, uma planilha em formato CSV com a lista de presença desses usuários, onde nós conseguimos ver que aqui, ó, o Alex Wilber entrou às 15 horas e 51, depois a Megan também às 15h52 e a Megan saiu um minuto depois. Então, se você quiser pegar a lista de engajamento, a lista de participação em uma reunião, é possível fazer diretamente pelo Teams, tá? Só lembrando, se você sair da reunião, tá? Você não consegue pegar mais essa lista, ela vai estar em branco. Então, antes de sair da reunião, baixa o relatório de participação. Se for uma aula, se for um treinamento, você conseguirá pegar a lista de engajamento desses participantes. Uma outra função é a possibilidade de iniciar a gravação. Eu gosto muito dessa função porque ajuda em treinamentos, ajuda também em cenários que uma reunião deve ser gravada para ser assistida posteriormente. Tá? Então, use essa opçãozinha aqui de iniciar a gravação. Tá? Essa gravação só pode ser iniciada por apresentadores, tá? Então usuários externos não conseguem iniciar a gravação. E também uma outra característica é que essa gravação ela só estará disponível para usuários internos. Então, é outra característica que vocês devem entender. Outro ponto é que, pensando na privacidade dos dados, privacidade das pessoas, você não pode iniciar uma gravação sem antes perguntar se as pessoas concordam. Por isso, tá, essa gravação aparece aqui em cima questionando se realmente a pessoa concorda com isso, ela verá o termo de privacidade e pode ignorar, ler, ou caso ela não concorde, ela pode sair da reunião. Durante uma reunião, a gente também pode apresentar a tela. Então ele nos pergunta: você quer apresentar o quê? Sua área de trabalho? Você quer apresentar um PowerPoint? Você quer apresentar um quadro branco? Tá? No caso aqui eu posso apresentar minha tela, mas eu vou escolher um PowerPoint. Não apareceu nenhuma recomendação aqui, mas basta clicar em procurar para a gente escolher um PowerPoint do meu OneDrive, do meu Teams ou do meu computador. Vou escolher do OneDrive para não perder tempo nem com carregamento e vou escolher aqui esse PowerPoint, tá? E clicar em compartilhar. Veja que os participantes poderão visualizar essa minha apresentação
diretamente do Teams. Veja que na minha máquina o PowerPoint nem foi aberto, ele não precisa, pois a apresentação está embutida do meu PowerPoint, do meu Teams. Então, a sessão ela fica muito mais leve, tá? E você tem toda a transição, você tem toda a experiência de uma apresentação comum. E lembra que eu iniciei a gravação? Vou parar a apresentação, tá? Essa gravação está capturando o meu áudio, caso o meu microfone esteja aberto, está capturando a minha imagem e capturando também a tela que eu estou compartilhando. Então, para eventos como treinamento, palestras, reuniões que devem ser gravadas, vocês conseguem, de forma muito legal, armazenar isso. Tá? E uma pergunta que muita gente tem é: Tiago, isso depende do meu computador? O melhor é isso, é que não depende. Tá? O meu computador, ele não precisa gerenciar essa gravação, pois quem está gerenciando é a própria nuvem. A nuvem que gerencia toda essa gravação. Então, se o meu computador parar aqui, a máquina desligar, não tem problema nenhum, pois ele vai nos permitir recuperar essa gravação, pois a gravação foi feita na nuvem. Tá? E eu também não preciso baixar esse conteúdo. Vou sair da reunião com o Alex, tá? Eu já tenho o relatório de quem participou, eu já gravei, ele mostra que a gravação foi interrompida e está sendo salva, tá? Mas no caso, ele nos permite aqui visualizar em alguns minutos. Eu não vou esperar todo esse tempo e eu tenho outra gravação aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que aqui, talvez não. Pronto. Aqui eu tenho outra gravação que eu fiz na semana passada, semana retrasada, tá? Que é bem parecida com o que a gente fez hoje. É uma reuniãozinha, a gente abriu a câmera, tá? E a gravação fica disponível para todos os participantes daquela equipe. Se for pessoas de fora, você não vai conseguir compartilhar, pois essa gravação ele automaticamente compartilha para os membros da empresa. Então, é uma reunião entre o Alex e a Megan. Ele mostra aqui quem organizou, quem gravou e qual foi o canal. Tá? Se a gente compartilhou a tela, abriu a câmera ou fez alguma outra característica, ele consegue mostrar isso para a gente. Ok? Por último, para a gente finalizar e abrirmos as perguntas, tá? Caso tenham perguntas, basta escrever aí que nós responderemos, tá? Mas por último, nós temos a parte de calendário, que nos permite, digamos assim, é, ter uma agenda dentro do Teams. Eu não dependo do Outlook também para isso. Tiago, mas o que eu tenho no Outlook vai ser perdido? Não. Tudo que você tem no Outlook é mantido e sincronizado com a plataforma. Então, utilizem bastante essa parte de calendário que você criar lá no chat ou criar aqui em uma nova reunião, tá? Que você pode convidar pessoas de fora, pessoas da empresa, definir título, também será sincronizado com o seu Outlook, ok? Muito tranquilo e bem fácil de se fazer, ok, pessoal? Nesse momento eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Quero falar que a HSBS está aqui para apoiar vocês em dúvidas relacionadas ao Teams, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, no novo normal em que temos previsto, né, nos próximos dias. A HSBS está aqui para apoiar vocês nesse novo momento, seja você cliente da HSBS ou não. Então, eu queria abrir esses últimos minutinhos para algumas perguntas, tá? E agradeço realmente a participação de todos vocês que ficaram até esse momento com a gente, ok? Queria reforçar também, pessoal, antes de abrir para perguntas, que amanhã teremos um evento importantíssimo sobre o LGPD, tá? É um mini curso que a HSBS vai fazer, tá? Em parceria com a Nagem, tá? Pois a HSBS é uma empresa parceira da Nagem, na verdade é uma empresa do grupo Nagem, e amanhã teremos um evento importantíssimo sobre o LGPD. Na verdade não é um evento, é um mini curso, tá? Que vai ajudar você a conhecer um pouco mais sobre essa nova lei, que até o momento ela vai entrar em agosto, né, se eu não me engano, mas só irá existir multas a partir de 2021, se eu não estou enganado. E aí, amanhã, o André Alves, tá? O grande André, ele vai falar um pouquinho sobre isso, um treinamento importantíssimo. Eu não vou perder, tá? Eu já reservei um momentinho na minha agenda. E aí, caso vocês queiram participar, tá? Eu não sei se alguém consegue colocar o link aí para participação. Adriana, por favor, se você puder, coloca o link aqui nessa conversa. E aí, quem puder, se inscreve lá. É um evento importantíssimo e não é só para pessoas de TI.
Tá? É para todas as pessoas da empresa, pois é uma lei que trata de dados, e dados não são, digamos assim, uma responsabilidade apenas de TI. Para você ter ideia, apenas um exemplo, um dado de um usuário, ele pode estar num papel de um currículo, ele pode estar num crachá, ele pode estar em uma folha que fica em cima de uma mesa do escritório. Então, esse tipo de informação você pode ser punido, uma empresa pode sofrer multa caso ela seja vazada. Imagine como é feito o descarte dessas informações. Vocês têm, na sua empresa tem máquina de triturar papel, como é feito esse descarte? Informações confidenciais de usuários que forem vazados, a lei vai tratar muito sobre isso. E assim, eu estou falando apenas um pouco do conhecimento que eu tenho, que é bem pequeno, com relação ao que André vai falar amanhã. Então não percam esse evento que será importantíssimo. Mas mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês e a oportunidade que a HSBS tem nos dado de falar sobre isso. Quero abrir para perguntas. Quem quiser abrir o microfone ou escrever no chat, fique à vontade para falar um pouquinho nesse momento. Ok, pessoal? Eu vou ler aqui as perguntas, eu acho que já tem alguma, só um minutinho. Primeira pergunta aqui é muito legal, tá? Do Douglas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar na prática como isso funciona e vou explicar para quem não leu a pergunta. Tá? Como forçar que convidados entrem em uma reunião apenas após a aprovação ou autorização no lobby? Como é que funciona isso? Tá? Eu aqui estou logado com o Alex e aí vou criar uma reunião. Tá? Nova reunião, defino o nome, sei lá, teste lobby. O nome da reunião vai ser essa. Vou convidar, sei lá, o Thiago, minha conta da HSBS, fazer esse convite, ok, pronto. Mas imagine que eu não quero que ele entre direto, eu quero que ele aguarde no lobby antes de entrar na reunião, não tem problema. Vou clicar em enviar, tá? E aí nós temos a seguinte ação a ser feita. Após criar o evento, você terá que ir lá na sua agenda, né, no seu Outlook, no caso aqui a reunião teste lobby, mas poderia ser também outra reunião lá, teste reunião. E aí clicando sobre ela, você tem a opção chamada opções de reunião. É essa opçãozinha aqui, tá? E ao clicar sobre essas opções de reunião, ele vai abrir o navegador em uma nova guia, uma nova aba, com o nome da reunião que você criou, teste lobby, a data da reunião, o organizador, e você poderá definir quem são as pessoas que podem ignorar o lobby. Importantíssima essa opção, porque você pode dizer que todo mundo vai ignorar o lobby, legal, ninguém vai cair no lobby, e é aquela sala de espera, né, que a gente tem numa reunião online, né? Antigamente, quando a gente ia para uma reunião presencial, a gente tinha a sala de espera física, presencial, né? Um recepcionista, alguém nos pedia para aguardar um pouquinho até que a reunião fosse começar. Aqui no Teams a gente tem essa sala de espera virtual. E aí eu posso dizer que todo mundo pode entrar direto na sala, mas também eu posso dizer que apenas pessoas da empresa podem entrar nessa sala. Tiago, se eu quiser restringir pessoas da empresa também desse lobby, atualmente não é possível, tá? Mas a Microsoft já prometeu esse desenvolvimento. Então, se eu disser o seguinte, não, eu quero que só possa ingressar na sala apenas o gerente fulano, o diretor e a Maria do RH. E aí todo o restante das pessoas da empresa aguardarão no lobby. Atualmente não é possível fazer isso, mas você pode definir para usuários externos. Então, uma entrevista, uma reunião com o cliente, você pode definir que eles vão ter que esperar no lobby, pois eles não são da empresa. Tá? Aqui eu permito que chamadores ignorem o lobby. Isso é para ligações telefônicas. Então, você pode também dizer que uma pessoa que está entrando numa reunião via telefone ignore esse lobby. Tá? E quem pode apresentar, também é importantíssimo pensar nisso, pois você pode definir quem são os apresentadores dessa reunião. Você pode dizer que é apenas você, tá? Você pode também definir que são pessoas específicas, tá? E aí você precisa especificar essas pessoas, mas também é possível definir que todo mundo da organização pode apresentar. Isso se reflete também na gravação desse evento. Então,
Apenas um apresentador pode gravar a reunião também, iniciar a gravação e apresentar a tela. Se você disser que é apenas você, então somente você poderá fazer esse tipo de atividade. Todo o restante ficará apenas como telespectador, ok? Vou salvar e aí, acontecendo isso, quando uma outra pessoa for entrar na reunião, ó, aquele linkzinho, lembra lá do link? Vou copiar esse link aqui para mostrar para vocês o funcionamento. Então, copiar o endereço do link, vou abrir aqui uma nova guia, tá? Só para mostrar para vocês como é essa experiência em uma guia privada com aquele link. Aquele link pode ser compartilhado também com pessoas via WhatsApp, via outras plataformas. Eu não vou abrir pelo aplicativo, pois eu já tenho o aplicativo. Aí eu não quero usar ele nesse momento. Então eu vou usar a opção de ingressar nesse navegador. Não vou baixar, nem quero usar o aplicativo. Ingressando pelo navegador, nós temos a capacidade de ingressar na reunião como convidado. Ele vai me perguntar qual é o meu nome, pois eu estou como convidado, vou dizer que é o Tiago. Clico em ingressar e eu vou cair naquele famoso lobby que está dizendo, ó, quando a reunião começar, informaremos a você. Então, eu estou aguardando aqui no lobby ainda até que alguém aprove a minha entrada. Ok? Muito fácil, né? Como vocês já entenderam, vou fechar esse exemplo aqui para a gente. Vamos ver se temos mais perguntas. Não sei se ficou claro, tá, Douglas? Se ficou, pode falar, por favor. Ah, legal essa outra dúvida, Douglas. O limite de participantes em um mosaico com câmeras ativas. Atualmente, esse mosaico, né? Eu vou até jogar aqui na tela para vocês. O mosaico é essa telinha aqui, em que podemos ter até 9 câmeras abertas, tá? Atualmente. Os participantes sobressalentes, né, que estiverem acima desses 9, eles aparecerão aqui embaixo, tá? Porém não com a câmera ativa. Tá? Vai aparecer apenas o nome ou a foto em miniatura deles. Os outros que estiverem falando ou interagindo aparecerão aqui. Porém, se um apenas abrir a câmera, os outros vão descer aqui para baixo. Então, apenas explicando a você que essa câmera aqui só vai aparecer aqui no mosaico 9 se todos os 9 estiverem com a câmera aberta. Tá? E outro recurso que eu gosto muito de usar é a opção de mostrar efeito de tela de fundo, que nos permite, digamos assim, aplicar um efeito de fundo desfocado na sua câmera. Então, posso colocar aqui, ó, um efeito de fundo desfocado, aplicando, e aí ele desfoca toda a área, né, aqui ao redor. Vou até aplicar um zoom aqui, mas ele desfoca toda a área ao redor aqui. Conforme for me mexendo, ele vai realçando novamente. E eu posso escolher também outras imagens. Então, quero aplicar aqui uma outra sala, tal, ele mostra para a gente dessa forma, tá bem? Mas atualmente esse mosaico ele cabe 9 pessoas e a Microsoft já divulgou que esse mosaico vai aumentar para 49 pessoas, tá? É uma grade de 7x7. Atualmente a grade é a grade 3x3, tá? Mas essa grade vai ser atualizada para 7x7, ok? Podemos importar imagens? Com certeza. Vocês podem importar imagens aqui, ó, nos 3 pontinhos lá, mais uma vez. Mostrar efeito de tela de fundo. E tem um botãozinho aqui, adicionar uma nova tela de fundo. Você vai escolher uma imagem do seu computador, de preferência PNG, tá? Uma resolução máxima de 1280 por 720, mas você pode sim importar. Por exemplo, a gente da HSBS tem algumas imagens personalizadas que a gente importou, tá? Para facilitar melhor esse cenário. O Ricardo acabou de compartilhar dele também, tá? Mas vocês podem importar sim essas imagens aqui. E aí você fica com a identidade visual da sua empresa mesmo, tá?
também você pode importar outras imagens com outro teor, logicamente. E aí, se eu parar o compartilhamento da minha tela, ela vai ficar um pouquinho mais realçada para vocês. Eu vou parar e vou ver se tem também mais alguma outra pergunta. Tá? Mas, por exemplo, parei o compartilhamento da minha tela, a minha câmera vai ficar um pouquinho maior para vocês. E aí, veja que o cenário é um cenário que eu escolhi de uma imagem que eu importei. Tá? Nesse caso aqui, eu estou trabalhando em home office numa estação espacial, para mostrar que realmente o Teams pode ser usado para trabalhar remotamente de qualquer lugar. Tá? Mas, como eu falei, você pode importar imagens para essa plataforma de qualquer lugar, de qualquer imagem que você tiver, é só tomar cuidado com o tamanho dessas imagens, ok? Mais dúvidas? Caso não, nosso tempo já está terminando, a gente estourou um pouquinho, era até às 16 horas, mas realmente eu agradeço a presença de todos vocês, a quem ficou até o finalzinho, a quem fez perguntas, tá? Mas eu quero realmente agradecer esse momento, que para mim foi muito produtivo, tá? Sempre que eu falo do Teams, eu aprendo um pouquinho mais com vocês também, tá? Pois as dúvidas nos ajudam, né, a pesquisar, a aprender um pouquinho mais, a entender e buscar soluções para os problemas e atividades do dia a dia dos nossos clientes. Caso tenham dúvidas, basta nos procurar, deixa o contato aí no e-mail, seu e-mail aqui no chat, caso você queira, digamos assim, algum apoio da HSBS relacionado à implantação ou configuração do Teams, nós podemos ajudar vocês nesse cenário também. Ok, pessoal? Caso queira a gravação desse nosso bate-papo também, deixa o contato do e-mail aqui no chat, que a Adriana, a gerente do marketing, pode mandar para vocês o contato, tá? O link dessa gravação para que vocês possam assistir esse evento. Ok? Para quem não pôde assistir, nós continuamos com esse evento todas as quartas-feiras. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês e espero ver vocês em próximos eventos, amanhã, por exemplo, com o grande André Alves. Certo, pessoal? Muito obrigado, forte abraço. O link do evento de amanhã, Ronaldo, acho que a Adriana colocou, mas ela pode colocar novamente, tá? No chat. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos. Douglas, todo mundo pôde participar, o Thales. Forte abraço a vocês. Espero ver vocês em próximos eventos, pessoal. Um abraço.